Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E os convidamos a estarem de pé e abrirem a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Leremos a partir do versículo 4. João, capítulo 4, versículo 4, que diz: E era-lhe necessário passar por Samaria, pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e o que é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Até aí, queridos. Irmãos, podem sentar-se. O texto que nós lemos é um texto extraordinário, porque é um texto onde uma mulher de Samaria teve um encontro com Jesus, e o encontro que ela teve foi um encontro inesperado. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela tinha ido ao poço de Jacó. Ela tinha ido ao poço de Jacó tirar água. Mas não era comum uma mulher ir tirar água ao meio-dia. A Bíblia diz que, o texto em que lemos, diz que era quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia. É assim que Israel contava. E a palavra de Deus diz que aquela mulher tinha ido tirar água em um momento completamente impróprio. Não era comum aquilo acontecer. Era um momento onde o sol estava muito forte. Ninguém ia tirar água do poço ao meio-dia. As pessoas costumavam tirar água do poço ao entardecer. Quando o dia começava a declinar, então as mulheres saíam para tirar água do poço. Isso era algo comum. Mas ela tinha um motivo. Ela tinha os motivos dela para
não querer ir com as demais mulheres ao entardecer tirar água. Ela preferiu tirar água em um momento onde ela achava que ninguém ia vê-la. Ela tinha um problema sério. A palavra de Deus diz que ela tinha tido 5 maridos, e o que tinha, o 6º, Jesus disse: não é teu marido. Era uma mulher com uma série de problemas, de ordem familiar, de ordem psicológica. Uma mulher que preferia se esconder do que se apresentar com as demais mulheres ao entardecer do dia para juntas tirarem água. Nós vivemos em um mundo assim, queridos. Às vezes o homem busca se esconder. Às vezes as pessoas buscam se esconder em determinadas atitudes, achando que ninguém vai perceber, ninguém vai ver. Nós podemos nos esconder de muitos, mas não podemos nos esconder de Jesus. A surpresa para ela foi encontrar um homem ao poço de Jacó. Que surpresa para ela! Ao meio-dia, encontrar alguém junto ao poço de Jacó, foi uma surpresa. O nosso Deus é um Deus que sempre nos surpreende. O nosso Deus é um Deus que nós traçamos as coisas muitas vezes, e nós traçamos aquilo que são os nossos objetivos de vida diante dos nossos propósitos e dos problemas que nós enfrentamos. É assim que nós procuramos traçar a nossa trajetória. Mas a surpresa é saber que Deus tem um encontro marcado. A surpresa é saber que quando menos esperamos, o Senhor, Ele já estava no poço aguardando aquela mulher. Diz a palavra de Deus, o texto inicia, nós lemos, e o início foi: era necessário Jesus passar por Samaria. Mas qual era a necessidade de Jesus passar por Samaria? Só havia uma necessidade: encontrar-se com aquela mulher. O consultório ambulante de Jesus, Diana, tinha marcado um encontro com ela. Jesus precisava cuidar dela, dos traumas dela, daquilo que ela tinha no interior, mal resolvido, dos problemas. Ela precisava de se conhecer. E ela não apenas conheceu um pouquinho mais dela, mas ela conheceu a pessoa gloriosa de um Deus maravilhoso que se preocupa conosco, de um Deus que marca a hora para tratar dos nossos problemas, de um Deus que as coisas não acontecem na nossa vida e Ele está alheio a tudo. O Senhor não estava alheio à luta dela, aos problemas dela, às angústias dela, às decepções dela. Chegou a hora de Jesus cuidar dela. E Ele foi cuidar em um momento quando ela imaginava: não vou encontrar ninguém ao meio-dia. Era um momento oportuno, porque não tinha ninguém para atrapalhar aquela conversa. Hoje nós estamos aqui glorificando ao Senhor pelo culto de formatura de Diana, está se formando em psicologia. Quando nós lemos na palavra de Deus, nós vamos ver algo extraordinário. Jesus foi o maior psicólogo que o mundo já conheceu. Porque Jesus não tratava apenas daquilo que é o nosso problema terreno,
Jesus conseguia tratar de um problema que era o problema com a eternidade. A palavra do Senhor diz que era necessário Jesus passar em Samaria. Era necessário Jesus passar em Castanheira hoje. Hoje é necessário Ele passar aqui. Hoje Ele tem um encontro conosco. Hoje Ele quer tratar com cada um de nós. Hoje Ele quer dialogar conosco, nos fazer conhecer um pouquinho mais. E a palavra do Senhor diz que Jesus puxou assunto com ela. Jesus era judeu, ela samaritana. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus começa a quebrar conceitos e paradigmas para mostrar a ela um amor glorioso, que os conceitos, os paradigmas, eles precisam ser quebrados para que conheçamos o verdadeiro amor de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele virou-se para ela e disse: mulher, me dá um pouco d'água. E ela imediatamente diz: como é que pode você conversar comigo? Eu sou samaritana, você é judeu. Eu sou mulher, você é homem. E ele disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus. Meus queridos, que maravilha se todo homem pudesse conhecer o dom de Deus, a dádiva de Deus. O nosso Deus é um Deus que Ele tem prazer em presentear o homem, em dar ao homem dádivas, presentes, bênçãos. E Jesus disse a ela: se tu conheceras o dom de Deus. Ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus. E se tu soubesses agora quem lhe pede água, tu me pedirias, e eu te daria água viva. E ela, dentro do raciocínio lógico dela, ela disse assim: o poço de Jacó é muito fundo. Como é que o senhor pode tirar água desse poço? Jesus não ia tirar água do poço de Jacó. E Jesus disse assim: se você beber a água que eu te der, esta água que eu dou, ela vai criar no seu interior uma fonte de águas. E essa fonte de água vai jorrar para a vida eterna. Jesus não estava falando de poço de Jacó. A psicologia trata de muitas coisas que dizem respeito aqui, a esta vida, a saciar os anseios desta vida. Mas Jesus estava falando não apenas dos anseios terrenos. E ela disse assim: tu não tens como tirar água, o poço é muito fundo. O que ela não sabia é que Jesus desceria ao poço mais profundo. O que ela não sabia era que o Rei da Glória havia marcado um encontro com ela para demonstrar a ela um amor mais profundo que ela não conhecia. Não era a profundeza do poço de Jacó, mas era a profundidade do amor dele. Era a profundidade de onde ele desceria. A Bíblia diz que ele desceu às profundezas da terra, as profundezas do inferno. Jesus morreu no Calvário. E quando ele desce, quando ele morre no Calvário, ele abre no Calvário uma fonte. Ele abre uma fonte que não era a fonte do poço de Jacó, mas era uma fonte que jorra água para a vida eterna. Todo ser humano precisa de saciar sua vida aqui, mas muito mais de saciar a sede que a alma tem. E os valores terrenos não podem saciar os valores da alma. A alma é eterna, e os valores da alma, por serem eternos, só se satisfazem com a fonte que Jesus abriu no Calvário.
Não era a fonte que Jacó abriu. E ela disse a Jesus: olha, essa fonte é muito funda, é muito profundo. Meus queridos, nós vamos parar aqui para dizermos uma coisa. Profundo é o amor de Jesus por você, Diana. Profundo é o amor de Jesus por cada um de nós. Ele marca um encontro conosco sem que nós saibamos, sem que nós tomemos conhecimento. Estava lá na agenda dele: hoje eu vou atender a mulher de Samaria. Hoje eu vou cuidar dos problemas dela. Hoje eu vou mostrar a ela um amor que ela não conhece. Hoje eu vou mostrar a ela que as decepções, que os problemas que ela viveu têm solução. Porque eu vou mostrar a ela que existe uma água, que ela está acostumada a beber água do poço de Jacó. Mas eu vou falar para ela de uma água que jorra para a vida eterna. Queridos, que coisa maravilhosa é sabermos que Deus nos satisfaz aqui, mas Deus nos satisfaz com uma eternidade na presença dEle. E a palavra do Senhor diz assim: se tu conheceras o dom de Deus, e se tu conheceras aquele que te diz, como o culto hoje é um culto de glorificação, pela formatura de Diana, vou aproveitar, Diana, para te dizer uma coisa. Usa a palavra de Deus quando você atender as pessoas. Usa não apenas o que você aprendeu na faculdade, mas usa o maior de todos os psicólogos. Aquele que pode tratar não apenas os problemas desta vida. Aquele que tem poder não apenas para saciar com água do poço de Jacó, mas ele vai saciar com a água que salta para a vida eterna. Se tu conheceras o dom de Deus, se o homem conhecesse quem é Jesus e as dádivas que ele tem, como ele quer abençoar, se tu conheceras isto, mulher, tu me pedirias e eu te daria água viva. E a água que eu lhe der se fará nesta pessoa uma fonte que jorra para a vida eterna. No final desta conversa, a mulher largou o cântaro dela, desistiu de tirar água do poço de Jacó, foi para a cidade para dizer uma coisa: eu achei o Messias. Quando o homem encontra Jesus, ele deixa de lado o cântaro dele e ele vai anunciar para o mundo uma coisa: eu achei aquele que resolve todos os problemas. Eu deixei o meu cântaro porque agora eu tenho uma fonte. Quem tem fonte não precisa de um cântaro, porque fonte está jorrando o tempo inteiro. E o nosso desejo, queridos, é que cada um aqui seja uma fonte para saciar a tantos que estão ao seu lado. Nós estamos aqui com muitas pessoas. Às vezes você está em casa e a sua esposa precisa que você seja uma fonte. E se você conhecer o poder de Jesus, você vai ser uma fonte dentro da sua casa. Se você conhecer o poder de Jesus, você vai ser uma fonte para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Essa fonte jorra sem cessar. Essa fonte jorra alegria, essa fonte jorra paz. Essa fonte jorra esperança. Essa fonte jorra renovo. Essa fonte não para de jorrar nunca. Essa fonte, Jesus a abriu no Calvário. Que o Senhor vos abençoe.